Valor de uma função exponencial. Então, o valor de uma função exponencial é algo semelhante a valor de função afim, valor de uma função quadrática. Nós vamos começar substituindo o valor do x. Tá? Então, os exercícios que nós veremos agora são aqueles em que a gente calcula o valor da função exponencial substituindo o x. Então, aqui nesse caso, então foi dado uma função exponencial com aqueles complementos, ó, com o k, com o b, com a base sendo o a, e pede para calcular o f de 5. O 5 deve ir no lugar do x, ó, porque tem f de x, como aparece f de 5, o 5 está no lugar do x, então eu devo substituir o x por 5. Então, essa é a ideia de valor de uma função exponencial. Então, ao substituir o x por 5, nós vamos calcular o f de 5, que é o que a gente quer. E daí, no lugar do x que aparecia aqui na função, nós vamos trocar por 5. Então, nós vamos primeiro diminuir essas potências. Nós vamos ver que vai ser 5 menos 3 igual a 2. Vamos resolver essa potência. 4 elevado ao quadrado vai dar 16. E daí, faz a multiplicação, soma com 6, nós vamos encontrar então o valor do f de 5. f de 5 vai ser 86. Ou seja, no gráfico dessa função, quando x vale 5, y vale 86. É um par ordenado que surge dessa função aqui. Mas nem sempre encontramos uma função exponencial, o valor de uma função exponencial em exercícios simples. No Enem, por exemplo, essa questão trata de valor de uma função exponencial, mas em uma situação problema. Né? Então, o salário de um trabalhador depende dessa função aqui, ou o salário de um trabalhador vai estar relacionado a essa função. Então, dependendo do tempo de serviço, tempo T, em anos, o salário do trabalhador vai alterar. Então, o salário vai estar em função do tempo. E pede-se aqui para calcular o salário do profissional com 2 anos de serviço. Ou seja, 2 anos é o tempo de serviço. Então, devemos substituir na função exponencial no lugar do t. Ou no lugar do x, como se fosse na lei genérica. Então, escreva-se a função exponencial e no lugar do t, então vamos trocar o t por 2. Então, é uma conta simples, é uma questão bem simples, que basta resolver a potência e multiplicar por 1800. Então, resolvendo 1,03 ao quadrado, nós vamos ter 1,0609, que surge de 1,03 vezes 1,03. E agora, multiplicando por 1800, nós vamos ter, então, o resultado de R$ 1.909,62. Então, aqui seria a letra E, a resposta correta. No Enem também teve uma outra questão semelhante em 2016, que também tratava de valor de uma função exponencial. Porém, aqui tem uma pegadinha, tem que cuidar da questão da interpretação. Então, lá de uma possível epidemia, de uma doença causada por bactérias, foi verificado em laboratório que a cultura dessa bactéria, ou a quantidade de bactérias, era dada por essa fórmula aqui, ó, PLT igual a 40 vezes 2 elevado a 3t, sendo o t o tempo em horas e o PLT a população das bactérias. Ainda diz aqui que inicialmente tinha 40.000 unidades ou 40.000 bactérias. Esse aqui, se vocês lembrarem do vídeo anterior, quando fala em valor inicial, isso aqui é como se fosse aquele coeficiente K, que multiplica o ar elevado ao expoente. Então, veja que valor inicial 40.000, o K vai ser 40.000. Então, só não foi colocado 40.000 porque está dando aqui em milhares de bactérias a população. Então, não precisa o restante. Só basta o 40.
Então está se pedindo aqui qual a quantidade de bactérias 20 minutos após o início, né, dessa experiência laboratorial. Como o tempo foi dado em hora aqui em cima, a pegadinha está aqui. Então aqui foi dado 20 minutos. Então tem que estar esses 20 minutos devem estar em hora para eu poder usar a minha função exponencial. E 20 minutos, se nós dividirmos a hora, que é 60 minutos, em 3 partes, nós vamos ter que 20 minutos é uma parte de 3. Então 20 mais 20 mais 20 dá 60. Então 20 minutos é 1/3 de hora. Então, quando a gente coloca a lei da função, ao substituir o tempo, nós vamos substituir não por 20 minutos, mas sim por 1/3, tá? Porque é 1/3 de hora. Se substituir por 20 minutos, vai dar errado a conta. Então aqui 3 vezes 1/3, né, que é uma multiplicação, e vai dar 3/3, né? Produto de frações, a gente multiplica somente com o numerador lá. Numerador com numerador. 3/3 equivale a 1, né? Então 3 dividido por 3 vai dar 1. Então vai ser 40 vezes 2 elevado a 1. Que 2 elevado a 1 é 2. 2 vezes 40, então vai dar 80.000 unidades 20 minutos após o início da experiência. Do início até 20 minutos após, o que aconteceu? Duplicou a quantidade de bactérias. Então aqui seria a letra D. Então, a população duplicará 20 minutos após o início da experiência. Também temos aqui essa aplicação de função exponencial, normalmente é dada no terceiro ano, mas no primeiro ano, quando ela aparece, já é dado, já montadinho a função, que seria o quê? Seria, então, uma função genérica, no caso MDT igual a C vezes 1 mais I elevado a T. Esse MDT é o montante, é quanto que ela vai obter depois da aplicação em determinado tempo. O C é o capital, que no caso seria o 1000. O I é a taxa, que seria o 2%. E o T é o tempo de aplicação. No terceiro ano, vocês vão ter que fazer essas substituições. No primeiro ano, é normal aparecerem já substituídos. Aqui nesse caso, então, eu fiz a substituição, eu troquei o capital por 1000, coloquei a taxa 2%, porque 2% ao mês é o rendimento dessa aplicação, porém tem que colocar de forma fracionária ou dividir isso aqui. Divide 2%, 2 centésimos, que vai dar 0,02, que fica mais fácil de juntar com 1. Então a fórmula ficaria MDT igual a 1000 vezes 1,02 elevado a T. Aqui eu já troquei o T por 12 porque é o tempo de aplicação. Então a Silvana aplicou 1 ano. Eu não coloquei 1 ano aqui. Por quê? Porque foi aplicado a renda de 2% ao mês. Então a taxa está em mês. Eu coloquei a taxa mensal aqui. Então o tempo também vai ter que ser mensal. Então 1 ano tem 12 meses. Agora resolve essa potência, 1,02 elevado a 12. Normalmente tem que usar calculadora aqui, que é um serviço que dá bastante trabalho, você vai fazer à mão. E daí vai dar um valor que multiplicado por 1000, então vai ter o montante que é R$ 1.268,24. Aqui uma outra questãozinha que envolve a lei de resfriamento do cientista inglês Isaac Newton. Então ele descobriu essa lei aqui, que mostra o resfriamento de em certas condições, né, o resfriamento de algumas coisas, tá? Então aqui nesse problema são as batatas que foram assadas no forno e foram tiradas do forno. E ao tirar do forno, no caso, ela saiu com uma determinada temperatura e depois foi resfriando, foi caindo essa temperatura. Essa função é f de t igual a 20. O 20 é o complemento b, né, que seria aqui. O 160 é o k, então 160 vezes e elevado a menos 6t. Esse e aqui é o número de Euler,
Tá? Então ele foi dado no problema como 2,7, mas ele é aproximado esse valor. Tá? Ele é um número irracional, assim como π. Tá? Então, na hora de a gente aplicar, a gente substitui o E pelo 2,7. Nós vamos ter uma temperatura aproximada das batatas ao serem tiradas do forno. Então, nós vamos utilizar essa fórmula aqui. E para calcular a temperatura que as batatas saíram do forno, eu vou substituir o tempo por zero. Por quê? Porque quando se tira as batatas do forno, vai ser o início da contagem do tempo. O início do resfriamento dessa batata, ou seja, o tempo é zero. Então, menos 6 vezes 0 vai dar 0. Então, vai ficar 2,7 elevado a 0. Que 2,7 elevado a 0 vai dar 1. 1 vezes 160, então vai dar 160. 160 mais 20, então vai dar os 180 graus. Se lembrar do vídeo anterior, nós comentamos que o valor inicial, né, onde o gráfico, a curva vai cortar o eixo Y, era a soma do K com o B. Então, K com o B vai dar 20 mais 160, 180. Vendo que não tem uma soma de expoentes. Então, é uma conta que, se lembrar daquele detalhe do vídeo anterior, resolve-se de forma bem rápida, nem precisa conta. Na letra B, pede para calcular a temperatura das batatas 30 minutos após serem no forno. E como o tempo foi dado em horas, 30 minutos é meia hora. Então, nós vamos substituir o T não por 30 minutos, nós vamos substituir o tempo por 1/2 ou 0,5, também pode. Tá? Então, substituindo o tempo por 30 minutos ou meia hora, nós vamos ter que multiplicar essas potências, que vai dar menos 3. Então, 2,7 elevado a menos 3. Potência com expoente negativo, nós temos que inverter essa base, né? Então, vai ficar 1 sobre 2,7. O 3 que é o negativo fica positivo. E daí nós temos que resolver essa potência aqui. Tá? 2,7 elevado ao cubo. Se for pegar pelo número de Euler, o número mais aproximado, ele vai dar 20, alguma coisa. Eu aproximei para 20. Se utilizar 2,7 elevado ao cubo, dá 19, alguma coisinha assim. Então, eu fiz a aproximação a 20. Já coloquei um tiozinho aqui, porque vai ser um valor aproximado. Coloquei 20 porque daí vai ficar mais fácil de a gente dividir isso. Então, 160 dividido por 20 vai dar 8. 8 mais 20, 28 graus. Então, 30 minutos após serem no forno, a temperatura das batatas vai estar em aproximadamente 28 graus. Então, ao ser do forno, 180 graus. 30 minutos depois, segundo a lei de resfriamento de Isaac Newton, ela vai estar aproximadamente a 28 graus. E aqui uma questão envolvendo o gráfico, né? E que foi dado a função genérica. Vejam que nessa função genérica não tem o B. Tem o valor do K, tem o valor da base. No caso, K vezes a base elevado a T. Não tem o valor de B. E lembrando que quando não tem soma nos expoentes, a soma do K com o B vai dar o valor inicial, ou a intersecção da curva. Então, nesse caso aqui, não tem soma nos expoentes, o B vale 0, então o K vai valer 1.200. Então, dá a ideia daquela ideia que a gente viu no vídeo anterior. Também poderia ser pegado, no caso, e utilizado para ordenado 0 e 1.200 para substituir nessa forma. Que a ideia aqui é descobrir o valor do K e o valor do P para poder fazer o valor da função, né? Substituir o T por 4 para descobrir o número de bactérias 4 meses após o início dessa pesquisa. Tá? Então, nós vamos ter que descobrir o K e o P. O K, então, a gente já descobriu que é 1.200. Tá? Então, a gente viu pela ideia passada ou pela substituição do par ordenado. Sabendo que o K é 1.200, a gente já pega essa função aqui, genérica, e já substitui o K por 1.200.
E pegamos esse outro par ordenado, 12 e 9.600, e substituímos o 9.600 no y, o 12 no lugar do tempo, né? Tempo t. Então, nós vamos ter isso daqui, ó. 9.600 igual a 1.200 vezes p elevado a 12, que foi surgido dessa lei aqui. Daí, nós temos que resolver isso e descobrimos o valor de p. Então, esse 1.200 está multiplicamos, passamos dividindo com 9.600. 9.600 dividido por 1.200 vai dar 8. Então, 8 igual a p elevado a 12. E esse 12 a gente passa para o lado do 8 em forma de raiz, né? Então, o p vai valer raiz 12ª de 8. Então, agora nós temos a lei. Então, a diferença dos exercícios anteriores é que nos exercícios anteriores foi dado a lei pronta. Bastava só trocar o valor do t. Aqui não. Aqui nós não temos a lei pronta. Nós temos que descobrir através do gráfico. Então, descobrimos o valor do k, descobrimos o valor do p. Agora, nós vamos fazer o valor de uma função, que é substituir o t por 4, que é o tempo, né? Então, substituir t por 4. Lá das propriedades da radiciação, vemos que podemos simplificar o 12 e o 4, né? E, então, vamos ter raiz cúbica de 8, que é 2. 2 vezes 1.200, então, vai dar 2.400 bactérias. Então, isso aqui é um pouquinho de valor de uma função exponencial e também algumas aplicações daquilo que a gente viu no vídeo anterior.